Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 116 da nossa jornada, dia 26 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 3, Salmos 37, Cantares ou Cântico dos Cânticos 1 e Hebreus capítulo 1. Continue deixando a palavra te transformar, continue buscando no secreto e sendo cheio da presença do nosso Deus. E sem mais delongas, Números capítulo 3 revela algo muito profundo sobre chamado, consagração, substituição diante de Deus. Aqui Deus organiza não só o povo, mas também o acesso à sua presença. O capítulo começa nos lembrando uma história que já vimos: os filhos de Arão, aqueles sacerdotes que foram ungidos e separados, mas que morreram por oferecer fogo estranho no altar. Isso nos mostrou que não é de qualquer forma que deviam se aproximar de Deus, pois Deus é santo e o serviço a Ele exige reverência e obediência. Então aqui Deus fala da tribo de Levi, que Ele a separa para que possa servir na tenda do encontro. Os levitas são colocados no lugar dos primogênitos de Israel. Isso conecta diretamente com o Êxodo, quando Deus poupou os primogênitos de Israel. Ele declarou que eles pertenciam a Ele. Agora Ele separa uma tribo inteira para entrar nesse processo como de substituição pelo povo. 3 famílias dos levitas são organizados: Gerson, Coate e Merari, cada uma com funções específicas. Uns cuidavam das cortinas e coberturas, outros dos utensílios sagrados, como a arca, o candelabro, a mesa, outros da estrutura do tabernáculo. Cada detalhe importava e cada função tinha o seu valor. E o texto ainda diz que o estranho que se aproximasse seria morto. Era uma ordem direta aos levitas apenas. Ao falar sobre os resgates, como havia mais primogênito do que levitas, os excedentes eram resgatados com prata, com um valor específico. Esse capítulo nos mostra que Deus é santo e define como deve ser servido. O chamado vem dele e não do homem, e existem responsabilidades específicas no reino. Já vimos que hoje o nosso resgate é por meio de Jesus. Ele fez essa substituição por nós. Ele nos resgatou. A Bíblia ainda diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino. Deus, através de Jesus, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E partindo agora para Salmos, capítulo 37. É um ensino direto sobre como viver quando parece que o ímpio prospera e o justo sofre, a partir de uma perspectiva eterna. Ele começa dizendo: não se irrite, nem tenha inveja dos que fazem o mal, porque mesmo que pareça o contrário, o fim deles é passageiro. Em contraste, ele mostra o caminho do justo. Confie no Senhor, faça o bem, agrade-se dele, entregue o seu caminho. Aqui está o segredo, não é querer controlar a vida, mas confiar e se alinhar com Deus. E Ele promete, Ele satisfará os desejos do seu coração. Não no sentido de tudo o que queremos, pensamos, sonhamos, mas de um coração alinhado com o coração de Deus. Davi reforça algo essencial para os dias de hoje. Descanse no Senhor e espere nele. A fé verdadeira sabe esperar sem se corromper. O salmo inteiro constrói esse contraste. O ímpio cresce, mas logo desaparece. O justo pode ter pouco, mas é sustentado. O ímpio parece forte, mas será quebrado. O justo pode até cair, mas Deus o levanta. A Bíblia diz que o Senhor segura pela mão.
O Salmo mostra um Deus constante. Ele declara: nunca vi o justo desamparado, nem o justo mendigar o pão. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus. Deus não é indiferente, sabe? Ele vê, ele sustenta, ele preserva. Por isso, espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Não se compare com quem faz mal. Confie, entregue, descanse em Deus. A prosperidade do ímpio é temporária, é passageira, mas a segurança do justo é eterna. No fundo, fica essa verdade firme para nós. Quem confia em Deus não precisa correr atrás de nada. Deus sustenta, conduz e garante o destino. Partindo agora para Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Esse é um dos livros mais profundos e ao mesmo tempo mais mal compreendidos da Bíblia. Salomão é identificado como o autor. Foi escrito para o povo de Israel, jovens, casais e espiritualmente para o povo de Deus. Seu objetivo é mostrar que o amor, o desejo e o casamento não são carnais, no sentido pecaminoso. Não, eles é uma criação de Deus. Valorizar o amor conjugal, mostrar a beleza da intimidade no casamento, restaurar a visão pura do amor. E em leitura espiritual, que é muito usada na tradição cristã, aponta para o amor entre Cristo e a igreja, o amor ardente de Cristo pela noiva. Cantares 1 apresenta o início do relacionamento de Salomão e uma jovem sulamita, enaltecendo o amor humano desse relacionamento. E aqui vemos 4 camadas que eu quero citar para vocês. Primeiro é o amor intenso e desejado, sem culpa. Ela diz: beije-me, teu amor é melhor que o vinho. Isso é forte e é proposital, pois o amor humano dentro do plano de Deus é bom, é desejável, é celebrado. Não é algo reprimido, mas é valorizado. Segundo ponto, identidade e vulnerabilidade. Ela diz: sou morena, mas formosa. Ela reconhece sua história, suas marcas, sua realidade. Tem uma música da Tamires Garcia que ela diz esse versículo 6. Tanto que eu trabalhei, quanto que eu me desgastei, cuidando de uma vinha que não era minha. Na música ela diz, né? Tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. E aqui ela diz, né? Ela declara: eu sei que eu sou morena, marcada pelo sol. Ela sabe das suas marcas, da sua história, mas ainda assim ela se vê amada. Isso aponta para algo espiritual também. Deus não ama uma versão perfeita. Ele ama quem você é, mesmo com as marcas. O terceiro ponto é o desejo de presença. Ela clama: onde você apacenta, não quero andar perdida. Isso mostra que não é só um desejo físico, é um desejo de proximidade, de direção, relacionamento. No espiritual, é o coração que não quer viver longe do amado. E por último, é um amor que valoriza. O diálogo entre os dois é marcado por mútuas exaltações. Como você é bela, como você é encantador. É um amor saudável que honra, que afirma. O amor é criação de Deus e é bom. O desejo no contexto certo é saudável, faz bem para a alma. E saiba, o que você passou, suas marcas, sua identidade, não o impede de ser amado e de amar. Deus não apenas permite o amor, Ele criou o amor para ser vivido com intensidade, pureza e propósito. E mais profundo ainda, quem aprende a amar de forma saudável na terra, entende melhor o amor de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Hebreus capítulo 1 é uma das revelações mais fortes sobre quem Jesus realmente é. Leia com atenção todos esses versículos iniciais. Fala do nosso amado. O capítulo inteiro existe para deixar claro: Jesus não é apenas mensageiro, ele é a própria revelação de Deus. O texto começa mostrando uma transição poderosa. Antigamente, Deus falou pelos profetas, mas agora falou pelo Filho. Antes, Deus falava em partes, de formas variadas. Agora, ele fala de uma forma completa,
final, perfeita. Jesus é a voz final de Deus. E então vem uma das descrições mais profundas de toda a Bíblia. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Não é uma cópia, não é alguém parecido, ele é a exata manifestação de quem Deus é. Quem vê Jesus, vê o Pai. Além disso, ele diz que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele não apenas criou, como também mantém tudo existindo. O universo continua de pé porque ele sustenta. E o texto conecta isso com a obra da cruz. Depois de fazer a purificação dos pecados, Jesus assentou-se à direita do Pai. Ele está na sua posição de autoridade. Ele não está mais crucificado, não está mais fazendo sacrifícios por nós. Ele está reinando. Depois o autor entra em um ponto importante para o contexto na época. Jesus é superior aos anjos. Porque naquela cultura, anjos eram vistos como extremamente elevados. Mas o texto deixa claro, anjos servem. Jesus é adorado. Todos os anjos o adorem. E o capítulo termina alinhando o papel dos anjos. Eles são espíritos ministradores, enviados para servir os que herdarão a salvação, a mim e a você. Você pode pedir a Deus que envie os teus anjos, porque a própria Bíblia diz que nós podemos pedir ao Pai e o Pai dará ordem aos anjos para que trabalhem ao nosso favor. Eles servem o propósito de Deus e esse propósito envolve nós. Não se esqueça, Jesus não é apenas parte da história, ele é o centro de tudo. Ele é Deus revelado, presente, sustentado e reinando. E hoje temos o Espírito Santo que nos relembra tudo aquilo que Jesus ensinou e nos ajuda a entender toda a verdade. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa. Senhor, nos ajude, nos ensine a Te servir como o Senhor merece. Derrama sobre nós o Teu chamado, nos separe para aquilo que o Senhor precisa. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ensine a viver conforme o Teu querer. Nos ensine a confiar em Ti, que tudo aquilo que é nosso virá até nós. Que devemos sim fazer a nossa parte, mas é o Senhor que nos sustenta, nos conduz e nos garante o destino. Querido Deus, que possamos amar de verdade, amarmos uns aos outros, que possamos viver um amor puro aqui na terra, que isso nos ensine a amar melhor a Ti, Papai. Nos ensine a amar o Senhor como o Senhor merece. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame em cada família ou pessoas que estão construindo ainda sua família, que elas vivam um amor puro dos céus, ó Pai, todos os dias. E querido Deus, que possamos viver contigo, desfrutando de quem o Senhor é, que o Senhor seja o centro de tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 117 da nossa jornada.